Bem-vindos à aula 2 do nosso workshop Como Nutrir Meu Paciente Oncológico. Na primeira aula eu fiz um resumo para vocês sobre os 3 principais artigos sobre nutrição oncológica e agora na aula 2 a gente vai conversar sobre um passo a passo para aumentar o apetite do seu paciente com câncer. Espero que vocês aproveitem. Olá, pessoal. Então vamos para a nossa segunda aula do workshop Como Nutrir Meu Paciente Oncológico. Obrigado por você estar acompanhando. Estamos entrando aí na segunda aula. Tem mais uma aula que é a terceira e é uma aula também muito incrível, que é como três suplementos que não podem faltar na sua prescrição. Então eu acho que as aulas elas vêm num contínuo aí, elas vão se complementando aos poucos. Hoje eu resolvi trazer para vocês esse passo a passo para aumentar o apetite do paciente com câncer. É uma queixa muito comum. O paciente ele não sente fome. O paciente muitas vezes ele tem aversão a vários tipos de alimentos. Isso em decorrência do tratamento, muitas vezes em decorrência da desnutrição também. Então, o objetivo da aula é a gente tentar clarear um pouco isso, tá, pessoal? E lembrando também que o câncer, que o tratamento, enfim, que é tudo muito complexo. Então, a gente precisa também abordar esse paciente de uma forma completa, de uma forma multidisciplinar, tá bom? É baseado nisso que a gente vai desenrolar a nossa aula hoje. Antes de entrar na aula propriamente dita, no passo a passo propriamente dito, eu quero introduzir para vocês o tema caquexia, que vem do grego cacos, ruim, mal, exis, condição, estado. Então, um estado debilitado, uma condição muito ruim, isso já era visto, né, na Grécia Antiga. Esses pacientes muito emagrecidos aí já eram pacientes que recebiam essa terminologia. E é uma síndrome multifatorial na qual a perda contínua de massa muscular, com perda ou não de tecido gorduroso, que não pode ser totalmente revertido aí pela terapia nutricional convencional, conduzindo ao comprometimento funcional progressivo do organismo. Não é que a nossa terapia nutricional ela não tem nenhum papel, tá, pessoal? Ela tem muito papel. Acredito muito em terapia nutricional, mas para melhorar a caquexia, para melhorar a anorexia do paciente, a gente precisa tratar o tumor, né? Então, a nossa terapia nutricional é uma terapia nutricional de suporte, tá? O tratamento da caquexia, o que vai parar de fazer esse paciente perder músculo? É o tratamento oncológico ativo, tá? O que vai fazer esse paciente melhorar o apetite de uma maneira ampla e de maneira definitiva? É tratando o câncer, tá? Mas existem algumas estratégias para a gente fazer durante o tratamento, durante esse tratamento ativo, para melhorar essa síndrome de caquexia e anorexia do paciente oncológico. A caquexia pode acometer até 80% dos pacientes com câncer e é uma síndrome muito pouco diagnosticada, tá? A gente até pensa, né, aquele paciente que chega muito emagrecido no consultório, com uma depressão muscular muito grave, a gente até pensa, pois o paciente tem caquexia. Mas será que a gente sistematiza esse diagnóstico? Será que a gente sistematiza o atendimento desse paciente? Essa é a minha provocação e obviamente que a gente precisa fazer mais diagnóstico para que a gente possa fazer também mais tratamento. E quando a gente pensa no tumor, quando a gente pensa nesse paciente que está sem apetite, a gente tem que pensar que tem uma chuva de citocinas inflamatórias aí, o próprio tumor liberando um monte de citocinas que vão agir nos diversos tecidos aí do paciente e causando os mais diversos sintomas, né? Então, uma chuva de citocinas inflamatórias levando aí a perda de massa muscular e também anorexia, né? A falta de apetite. Então, esse paciente muitas vezes ele não sente fome porque a doença não deixa, tá? Então, antes da gente entrar no passo a passo, só reforçar aqui, eu acho que vocês, para quem atende paciente com câncer já com frequência, nutricionistas e médicos, oncologistas com certeza veem isso com muita frequência, a rotina, né, do oncologista, que é familiares, né? Então, a esposa, o esposo, irmãos,
pais muito incomodados com o fato do paciente não comer e achando que esse paciente está se entregando, né? Ah, então esse paciente ele está ele não quer nada do que eu faço, ele é muito chato, ele não quer comer, ele está se entregando para a doença, enfim. E isso, pessoal, só aumenta o estresse, só aumenta a angústia do paciente. A gente tem que ser pessoas aí, profissionais de saúde, que vão contra essa máxima que os familiares, muitas vezes até os próprios pacientes, acreditam aí que estejam fazendo, tá? Então, estou me entregando, ele está se entregando, não quer comer, preparo tudo com muito carinho, ele não come, tá? A gente tem que entender que é tudo muito complexo e é tudo muito multidisciplinar, né? A gente precisa atender esse paciente de forma multidisciplinar para melhorar isso, tá? Então, o que não deixa esse paciente comer, muitas vezes é a doença em atividade e muitas vezes o tratamento com seus efeitos colaterais, tá? Tem outros pontos que a gente vai discutir aqui também, como sintomas depressivos, como mesmo aquele paciente que tem algum problema com a sua prótese dentária, a gente vai discutir isso na aula, mas o primordial, o principal que a gente tem que entender é esse paciente não come pela doença ou pelo tratamento, ponto, tá? Chuva de citocinas inflamatórias ali no corpo, agindo e dificultando a ingestão calórico-proteica desse paciente. E como eu falei para vocês, aí aqui um exemplo de uma ressecção gastrointestinal. Aí o paciente vai lá e aí o cirurgião vai lá e tira uma parte do estômago do paciente, faz uma derivação biliodigestiva, tira não sei quantos centímetros do intestino desse paciente, tá? Esse paciente ele vai desenvolver alguns sinais e sintomas que, se não manejados de maneira correta, vai levar a desidratação, distúrbios eletrolíticos, dispepsia, desabsorção, dor, fadiga, a quimioterapia, náuseas, vômitos, reduz o apetite, anorexia, diarreia, constipação, sintomas depressivos, a radioterapia, mucosite, a xerostomia, né? Então a boca seca e alterações no paladar. Tudo isso leva à perda de peso e leva à perda de massa muscular. Então, quanto menos massa muscular, mais eu vou ter efeitos colaterais da quimioterapia. Então, percebam que eu entro aí num círculo vicioso. E eu preciso pegar esse paciente lá atrás e agir de uma maneira correta para que esse paciente tenha aí melhores desfechos, tá, pessoal? E quando a gente fala em caquexia, só para a gente finalizar esse assunto e já entrar no passo a passo, tá? Quando a gente fala em caquexia, é aquele paciente que perdeu mais de 5% do peso. Existem aqui outras classificações, então IMC menor que 20, perda de peso maior que 2%, ou o paciente que já tem um diagnóstico de sarcopenia e perdeu mais de 2%, mas eu gosto de lembrar, né, a gente tem que considerar tudo isso, mas eu gosto sempre de pontuar aqui os 5%. Aquele paciente que perdeu mais de 5%, tem uma redução da ingestão alimentar, tem uma proteína C reativa um pouco mais alta, esse paciente tem o diagnóstico de caquexia. Então, pacientes obesos vão ter o diagnóstico, o diagnóstico é bom, né? Pacientes obesos vão ter o diagnóstico de caquexia também, tá? Basta essa perda aí de 5%. Então, a gente tem que acabar com esse mito de que caquexia é só aquele paciente que está extremamente emagrecido, né, com uma depressão muscular muito grave, cheio de protuberâncias ósseas, né? A gente consegue ver. Não, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue fazer o diagnóstico e a gente consegue estruturar o nosso plano de atendimento aí nutricional e multidisciplinar. A pré-caquexia é aquele paciente muitas vezes que perdeu menos de 5% do peso e já tem aí anorexia, que é o tema da nossa aula aqui, e alterações metabólicas, né? Então, às vezes o paciente já tem uma resistência insulínica, já tem uma proteína C reativa um pouco mais alta, e é aqui que que a nossa terapia nutricional vai ter mais benefício. Então, tratar anorexia também melhorar o apetite do nosso paciente, também é buscar esse paciente lá atrás, é pegar esse paciente quando ele fez o diagnóstico de câncer, muitas vezes ainda não perdeu esse 5% do peso. É aqui que a gente vai intervir
para que esse paciente tenha menos efeitos colaterais, tenha mais qualidade de vida, pelo menos, e não tenha tanta anorexia aí, a perda de apetite não seja tão importante aí durante o tratamento. No outro extremo, a gente tem a caquexia refratária, que é aquele paciente, aqui sim, tá? É aquele paciente muito emagrecido, é aquele paciente muito catabólico, é aquele paciente que a doença está progredindo cada vez mais rápido, é aquele paciente que está perdendo funcionalidade, é aquele paciente que em discussão ali com o oncologista, discussão com a equipe de paliativa, esse paciente tem uma expectativa de vida estimada menor que 3 meses, tá? Então, tudo isso vai levar a esse diagnóstico de caquexia refratária. E aqui, pessoal, a nossa terapia nutricional não vai ter nenhum benefício. A melhorar o apetite desse paciente aqui talvez não faça muito sentido, né? Óbvio que a gente vai ter que acompanhar o caso. Se é um paciente que, mesmo estando nessa situação, que ele quer comer mais, que ele quer melhorar, a gente vai intervir também, tá? Mas aqui a nossa terapia nutricional não vai trazer nenhum benefício. Qual que é o passo a passo, então, para aumentar o apetite do seu paciente com câncer? Eu fiz esse passo a passo pensando muito na minha prática clínica. Eu acho que o objetivo desse workshop também é dar ferramentas para vocês colocarem o que a gente está vendo aqui na prática, tá? Porque senão fica tudo muito teórico, tudo muito no campo da teoria, e eu acredito muito que mostrando a prática que a gente expande esse conhecimento, que vocês também vão conseguir atender o paciente de vocês com mais propriedade, com teoria sim, mas a prática aliada aí nesse atendimento. Qual que é o passo 1? O passo 1, pessoal, é muito fundamental, tá? É certificar-se de que seu paciente está sendo acompanhado por um nutricionista. Eu coloquei esse passo 1 aqui porque no workshop também tem médicos participando, tá? O workshop ele foi feito para médicos e nutricionistas, tá? Então, se você é médico, se o paciente tem essa queixa para você, você tem que certificar de que seu paciente está sendo acompanhado por um nutricionista, se não, encaminhar esse paciente para um nutricionista. Ah, Pedro, é muito difícil, não tem. Aí, pessoal, é você debatendo com o gestor do seu ambulatório, do seu hospital, que seja, mas a gente precisa bater nessa tecla, esse paciente precisa ter esse direito garantido de um nutricionista, tá? Se você é nutricionista, obviamente que você vai dar andamento nesse processo, isso já é um passo muito legal, mas eu quis colocar esse passo 1 aqui porque é muito importante, tá? Vou dar algumas dicas aqui gerais, né? Que eu acho que o médico talvez ele possa startar algumas dicas e já encaminhar para o nutricionista. E para o nutricionista, que às vezes não tem uma vivência em relação a esse paciente com câncer, começar a colocar isso também em prática, né? Algumas dicas aí do dia a dia. Então, sempre falar para o paciente optar por alimentos que dão apetite, né, ao paciente, resgatar a memória afetiva aqui. Então, o que esse paciente gostava de comer quando ele era mais jovem, né? Ou antes da doença, qual restaurante que ele gostava de ir, será que dá para a gente revisitar? Então, sempre resgatar essa memória afetiva do paciente, pedir para o paciente enriquecer as preparações com azeite de oliva, então vai fazer uma sopa ali, coloca o azeite de oliva em cima, já é mais caloria, tá? Farinhas, a farinha de grão de bico é uma estratégia que eu gosto muito, que é uma farinha proteica, então o paciente coloca ali também nesses caldos, né? Vai enriquecer essas preparações. Ovos, queijos também podem ser ótimos aliados aí para enriquecer essas preparações. Acrescentar leite em pó no leite pode parecer até uma coisa, né, Pedro? Pô, mas leite, né? O que eu vou pôr? Vou fazer uma vitamina grandona ali e vou colocar leite em pó no leite, né? É porque acaba enriquecendo ainda mais, dando mais caloria, mais proteína nessa vitamina. Sempre orientar o paciente sobre comer em local tranquilo, arejado, em família, isso também é muito importante. Fracionamento da dieta, pedir para o paciente comer devagar aí e várias vezes ao dia, talvez diminuir as porções e comer várias vezes ao dia. E aqui nessa fase, suplementos orais podem ser também indicados, tá? A gente pode talvez startar isso e mais uma vez encaminhar para o nutricionista se você for médico, e aí o nutricionista ele vai depois adequar essa suplementação.
O passo 2, pessoal, eu dividi ele em 3 slides, que são certificar-se dos sinais e sintomas que o paciente apresenta que podem estar influenciando em uma baixa ingestão alimentar. Então, a gente precisa fazer uma boa anamnese para entender o que está fazendo esse paciente não se alimentar. Será que é só o tratamento? Será que é só a doença em atividade? Ou será que esse paciente está com sinais e sintomas aí que estão comprometendo essa ingestão alimentar? Então, a gente precisa checar isso. Então, se o paciente apresenta náuseas e vômitos, fracionamento da dieta é muito importante, evitar jejum prolongado. Pacientes que ficam em jejum por muito tempo, eles vão ter mais náuseas e mais vômitos. Evitar ingerir grandes quantidades de líquidos nas refeições, tá? Então, o líquido ele é muito importante, né? Mas na refeição ele pode aumentar aí a distensão gástrica e pode fazer esse paciente vomitar mais. Evitar alimentos gordurosos, né? Que são alimentos ruins aí para digestão. Então, enfim, esse paciente vai ter mais refluxo, vai ter uma piora da digestão. E incluir o gengibre e o limão aí nas preparações, tá? Então, sucos, vitaminas, ou mesmo colocar nos alimentos, eles podem ser muito importantes em melhorar náuseas e vômitos desses pacientes. Diarreia, tá, pessoal? Então, reduzir frutas como mamão, laranja, mexerica, ameixa, as folhas também têm que ser diminuídas, ou seja, reduzir as fibras de um modo geral. E alimentos também na forma integral, reduzir, tá? Reduzir alimentos integrais. Evitar leite e derivados do leite com lactose, preferencialmente aí alimentos sem leite derivados sem lactose, lactose podendo piorar um pouco a diarreia. Fazendo um adendo aqui, pacientes em quimioterapia também desenvolvem muita intolerância à lactose, tá? Então, se o paciente está tomando leite, fora do contexto da diarreia, está tomando leite e está tendo diarreia, flatulência excessiva, distensão abdominal, a gente tem que considerar essa intolerância à lactose, se for necessário fazer o diagnóstico com o teste de intolerância à lactose, tanto o sanguíneo quanto o respiratório, né? Um dos dois, o respiratório ele é muito melhor, mas nem sempre está disponível. Evitar frituras e ingerir bastante água. Constipação, ingerir bastante líquido. Constipação é o contrário em relação à diarreia, tá? Então, o paciente tem que ingerir bastante líquido, incluir fibras aí presentes nas frutas secas ou frutas com casca, incluir aveia em vitaminas e preferir os alimentos integrais. Percebam que eu mudo a chavinha e é uma orientação diferente. Seguindo no passo 2, mucosite, tá, pessoal? Que é muito comum aí também ser um fator que vai reduzir a alimentação desse paciente. O cara tá com afta, ferida na boca, você quer que o cara coma, né? A gente precisa melhorar isso, e aí ele precisa, né, discutir com o seu oncologista se vai fazer laser terapia, enfim, outras medidas. Mas os aspectos nutricionais, as estratégias nutricionais, o que a gente pode fazer? Incluir alimentos macios e preparações pastosas, então como purês, consumir em temperatura ambiente, né? Então evitar tudo que é muito quente, pode piorar essa mucosite do paciente. Eu coloco aqui também, ó, evitar alimentos secos e quentes, evitar pimenta, ketchup, molho inglês, mostarda, reduzir o sal, né? Alimentos muito salgados vão piorar essa mucosite, e não consumir frutas ácidas, tá? A gente vai pensar no cardápio, então, que abranja isso daí. O nutricionista vai pensar no cardápio que não tenha essas frutas ácidas, né, esses alimentos muito secos e quentes, e pensar em preparações mais macias, pastosas e em temperatura ambiente. Xerostomia ou boca seca, muito comum em pacientes que estão fazendo radioterapia. A gente vai ter que incluir alimentos ácidos como limão, né? Limão, laranja, isso estimula a salivação desses pacientes. Obviamente que se esses pacientes se eles não tiverem mucosite, tá? O que também pode acontecer junto. Beber bastante água, chupar gelo é uma estratégia legal. Então, gelos aí de sucos ou água de coco, fica chupando isso durante o dia. E mascar chiclete sem açúcar também pode ser uma estratégia bastante legal para estimular a salivação. Disgeusia, tá? Eu quis colocar disgeusia aqui, que é a alteração do olfato e do paladar, só num slide, porque é uma queixa também muito comum, e isso pode fazer com que o paciente reduza o seu apetite.
A versão à carne vermelha é muito comum, então a gente vai ter que priorizar frango, peixe, ovos, as proteínas vegetais, né? Então, lentilha, ervilha, grão de bico, a própria soja, são alterações, são opções interessantes para esses pacientes. Consumir alimentos ácidos e usar ervas e especiarias na preparação, então abusar aí dessas ervas e especiarias, desses temperos na hora de preparar os alimentos, para realçar o sabor dos alimentos. Enxaguar a boca antes das refeições, uma estratégia bem interessante. Então, o paciente vai lá, faz um gargarejo lá com água mesmo, pode deixar a boca mais limpa, isso pode realçar o sabor dos alimentos. Talheres e utensílios de plástico, vidro podem melhorar isso para aqueles pacientes que têm gosto metálico, tá, pessoal? Então, se gosto metálico é muito comum, então pedir para esses pacientes usarem talheres e utensílios de plástico ou de vidro e balas de menta. Bala de menta é uma estratégia bastante interessante aqui para melhorar esse gosto metálico também na boca. Manter a boca sempre limpa, escovar os dentes com mais frequência. Aqui só um adendo que eu não coloquei, mas que eu acho muito interessante, esses enxaguantes bucais, tá? Listerine da vida, enfim, que podem sim ser bastante interessantes num outro contexto. Agora, nesse paciente que já está com alteração do paladar, esses enxaguantes bucais eles podem piorar ainda mais, tá? Então, manter a boca limpa, escovar os dentes, gargarejo e enxaguar a boca só com água podem ser estratégias mais interessantes. Gosto muito da bala de menta, tá? Eu acho que ela ajuda bastante também nessa questão do gosto metálico. E abusar dos temperos também pode ser uma estratégia bastante interessante. O passo 3, pessoal, é examinar a boca do paciente e checar se o seu paciente está enxergando e ouvindo bem. Tá? Pode parecer uma coisa bem besta, né? Mas a gente precisa ver se a prótese dentária, se é um paciente idoso, e pacientes idosos têm muita síndrome de anorexia durante o tratamento oncológico, a gente tem que estimular o uso da prótese dentária, se for o caso, né? Não é incomum eu estar passando visita, ou o paciente chegar no consultório sem a prótese. Porque não está usando, ou porque está machucando, está mal adaptada. Então, a gente precisa encaminhar esse paciente para o dentista para adaptar a prótese, para que esse paciente consiga mastigar, tá? E estimular o uso dos óculos, de óculos, né, e aparelhos auditivos, se for o caso. Então, pacientes idosos, se tem, ou pacientes mais jovens, se tem algum problema de visão, algum problema auditivo, a gente precisa estimular isso para que o paciente não tenha delírio, para que o paciente consiga ele mesmo comer, ouvir o que estão falando. A gente precisa colocar esse paciente no contexto aí familiar. O passo 4 é checar se há sintomas, se há presença de sintomas depressivos, tá, pessoal? Então, uma dica aqui: o paciente está com choro fácil, o paciente está com desânimo para realizar as atividades que antes ele sentia prazer, pode ser que esse paciente tenha algum transtorno depressivo, tá? Algum transtorno de humor. Então, a gente precisa encaminhar esse paciente para a psicoterapia e para o psiquiatra, tá? Para ver se é necessário algum medicamento, enfim. Aqui eu coloquei para médicos, né, essa observação, porque isso é exclusivo do médico, é o ato médico em relação a iniciar antidepressivos, tá, pessoal? Se for muito difícil de você encaminhar esse paciente para um psiquiatra, se a família não tem acesso ou não tem condição, a fila do SUS está muito longa, esse paciente vai demorar para chegar, a gente pode considerar aí iniciar um antidepressivo. Aqui eu coloquei a mirtazapina, que a gente pode considerar 15 miligramas à noite, um antidepressivo que pode estimular um pouquinho o apetite desses pacientes, tá? E para médicos também, checar polifarmácia, tá, pessoal? E o que pode ser feito nesse sentido? Você pega lá, o paciente está tomando uma lista enorme de medicamentos muitas vezes que não são necessários naquela fase do tratamento, então a gente tem que ajustar isso e talvez reduzir essa polifarmácia, que pode ser mais um fator que reduz o apetite desses pacientes.
Passo 5, a gente vai considerar sempre o uso de ômega 3 e estimulantes de apetite. Para médicos e nutricionistas, aqui a gente tem que considerar EPA, né, que é um dos ômegas de 1,5 a 2,2 gramas por dia, e DHA de 800 a 1,5 gramas por dia, que é 800 miligramas, tá? O correto aqui seria 0,8 a 1,5 gramas por dia. Considerar, porque o ômega 3, a gente vai falar muito mais sobre o ômega 3 na próxima aula, mas considerar aí como um estimulante do apetite, como um suplemento que pode melhorar a composição corporal desses pacientes. Para médicos, incluindo medicamentos, tá? Então isso também é um ato exclusivo do médico, a gente tem que considerar pensar em alguns estimulantes de apetite. Aqui eu destaco a cipreptadina, 4 miligramas 3 vezes ao dia antes das refeições. É um anti-histamínico, em alguns pacientes pode dar um pouquinho de sonolência, tá? Não tem uma evidência tão robusta assim na literatura, mas diante da segurança, de ter poucos efeitos colaterais, eu acho que a gente pode considerar para alguns casos. O megestrol, 160 miligramas 3 vezes ao dia, eu particularmente não gosto, apesar de ter uma evidência mais robusta, porque ele traz um monte de efeitos colaterais, TVP, insuficiência adrenal. Eu já tive um paciente com TVP, que foi um transtorno para a gente tentar melhorar isso daí. Então, eu tenho um pouco de ressalva, mas é sim um medicamento que está aí no rol de tratamento para síndrome de anorexia do paciente com câncer. A dexametasona de 4 miligramas, pessoal, 2 vezes ao dia, a gente pode considerar naquele contexto de um paciente que tem uma doença mais grave, que está naquela caquexia refratária que eu mostrei para vocês e que está querendo melhorar um pouco o apetite, tá? Então a gente pode considerar nesses casos. Por que eu não gosto de usar de forma rotineira? Porque a dexametasona é um corticoide, se usado cronicamente pode levar a um monte de efeitos colaterais, dentre eles proteólise, ou seja, perder, né, esse paciente perde massa muscular. Mas aqui são algumas estratégias. O canabidiol, ele não tem ainda uma evidência forte para melhora da anorexia desses pacientes, para melhora do apetite desses pacientes, tá? Ela está sendo talvez um pouquinho mais de respaldo aí para dor, para náusea, para vômito, mas para melhora do apetite, como estimulante do apetite, a gente precisa ainda de mais dados. E o passo 6, para a gente finalizar, não menos importante, é acompanhamento de perto, tá, pessoal? O paciente ele precisa ter um canal aberto contigo, com a sua secretária, você precisa reavaliar esse paciente de forma frequente, tá perdendo peso, não tá legal, tá perdendo funcionalidade, o que que eu posso fazer? Esse paciente ele tem que retornar antes, então não adianta eu atender um paciente agora e pedir para ele voltar daqui 3 meses, né, 2 meses. Então a gente tem que acompanhar esse paciente muito de perto. Certinho, pessoal? Então aqui só colocando o resumo, como eu falei para vocês, é complexo, a gente precisa olhar para isso de uma maneira muito ampla e entender onde o nosso paciente se encaixa, tá? Então, o passo a passo aí, o número 1, encaminhar para o nutricionista sempre, se você é um nutricionista legal, e acompanhar esse paciente de perto. 2, certificar-se dos sinais e sintomas que o paciente apresenta, tudo aquilo, náuseas, vômitos, diarreia, constipação, alteração do paladar, boca seca, a gente precisa entender o que o nosso paciente está sentindo e intervir com base naquelas estratégias que eu mostrei para vocês, examinar a boca do paciente, checar se o paciente está enxergando ou ouvindo bem, tá? Então a gente precisa também analisar isso e discutir, encaminhar talvez para o dentista, pedir que os familiares tragam o óculos do paciente se ele estiver internado, ou estimular o uso em casa de óculos e aparelhos auditivos, checar se há sintomas, se há presença de sintomas depressivos, se sim, encaminhar para psicoterapia, psiquiatria, ou se você é médico, talvez startar um tratamento, se esse paciente for demorar muito ou estiver impossibilitado de ir a um psiquiatra. A gente vai considerar o uso de ômega 3 estimulantes do apetite também para esses pacientes. E a minha dica, o passo a passo 6, aí, acompanhamento de perto, a gente precisa reavaliar esse paciente frequentemente. Tá certo, pessoal? Aqui são os meus contatos, caso vocês queiram discutir algum caso, fiquem super à vontade e convido vocês para a terceira aula
que vai ser sobre suplementos nutricionais que não podem faltar na sua prescrição. Valeu, pessoal, até mais.